Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é Sossega minha alma. Imagine um pai inclinando-se com amor sobre o seu filho. Dedo indicador tocando o nariz e os lábios, dizendo gentilmente: "Shh". A atitude e as palavras simples confortam e aquietam os pequenos em meio à decepção, desconforto ou dor. As cenas como essas são universais e atemporais, e a maioria de nós já esteve nessa situação, como pai ou filho. Essa é a imagem que vem à minha mente quando reflito sobre o Salmo 131 e o verso 2. A linguagem e a fluidez deste salmo sugerem que Davi, o seu autor, tenha vivenciado algo que lhe provocou séria reflexão. Você já experimentou um desapontamento, derrota ou fracasso que provocou uma oração profunda e reflexiva? O que você faz ao ser humilhado pelas circunstâncias da vida? E o que você faz quando fracassa em um teste, perde o emprego ou vivencia o fim de um relacionamento? Davi derramou seu coração ao Senhor e, no processo, fez um honesto exame de consciência. Ao fazer as pazes com a sua situação, encontrou o contentamento como de uma criança que se satisfaz simplesmente em estar ao lado de sua mãe. As circunstâncias da vida mudam e, às vezes, somos humilhados. Ainda assim, podemos ter esperança e contentamento sabendo que há alguém que prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Podemos confiar totalmente no Senhor. Somente em Cristo encontramos o verdadeiro contentamento. Tá aí mais uma mensagem especial nesse dia de hoje que mais uma vez traz à tona a paternidade como exemplo. O ser criança, o ser ingênuo, o ser pequenino diante de Deus. E às vezes nós precisamos de um sossego, às vezes o nosso coração precisa de um descanso, a nossa alma precisa sossegar. Como diz a música, aquieta minha alma. E nós podemos fazer uma reflexão, assim como Davi fez em seus momentos, quem sabe, de desapontamento, em seus momentos de erros, em seus momentos terríveis vividos na sua história. E da forma que ele se humilhou, da forma que ele buscou por ajuda, pelo socorro do Senhor, Deus olhou por ele e o recompensou, e o tranquilizou, e trouxe o sossego e a paz que a sua alma precisava naquele momento. O Salmo 131 mesmo citado no nosso texto, e eu leio ele na íntegra para você aqui agora. Ele fala especificamente do verso 2, mas eu quero ler o Salmo 131 que diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui Davi nos fala que, assim como a criança sossega, como a criança descansa, esquece das preocupações da vida, assim às vezes é necessário para que façamos também. Às vezes precisamos de um momento de repouso, às vezes precisamos desse sossego,
mesmo em meio às turbulências da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio ao que nos persegue. Perseguição é outra palavra-chave desse nosso texto de hoje. Quem nunca, né? Quem nunca sofreu perseguição nessa vida? Se até Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, foi uma das pessoas mais injustiçadas e perseguidas da face dessa terra, quem sou eu para não ser perseguido? E por falar em perseguição, temos sofrido perseguições e perseguições. Às vezes você se depara com perseguições no seu trabalho, no seu contexto social, na sua família. Às vezes tem pessoas que te perseguem mesmo sem ter porquê, sem ter um motivo convincente para isso. Sim, acontece. Às vezes pelo sentimento da inveja. Às vezes por um sentimento muito maior que alimenta o seu coração e tira de si o sossego que Davi tem nesse texto. Como uma criança desmamada, eu sossego, eu me tranquilizo, porque Deus olha por mim. E às vezes não estamos encontrando esse sossego, né? Tanto você que é perseguido quanto você que persegue. Porque se você persegue alguém, se eu persigo alguém, é porque não há sossego em mim. É porque algo está me incomodando. Algo que pode ser algo de errado ou simplesmente uma característica na pessoa ali está incomodando e me tirando o sossego. A ponto de eu passar a perseguir aquela pessoa. Busque o sossego que Davi buscou. Olhe para Deus. Se você é perseguidor, olhe para cima e fala assim: Deus, eu quero ser como uma criança desmamada, eu quero sossegar em Ti, eu quero descansar em Ti, eu quero encontrar um pouco de paz. Porque se você persegue é porque você não tem paz no seu coração. Alguma coisa te intriga. Às vezes um motivo convincente, uma boa justificativa. Às vezes, uma justificativa que não tem coerência. E você que é perseguido também, às vezes você é perseguido e você não está entendendo por que você está sendo perseguido. E tudo que você queria no momento era um pouco de sossego, era um pouco de paz, né? Eu me deparo comigo mesmo às vezes, olhando para cima e falando: Deus, eu só queria passar esse dia tranquilo. Eu só queria passar esse dia em paz. Sem ser incomodado por ninguém, sem ser cobrado por ninguém, sem ser difamado, sem ser perseguido por ninguém. Mas isso é quase impossível, né, aos nossos olhos, ao nosso ver. Sempre, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos parece que vai ter algo que está à nossa volta, tentando nos tirar a paz, tentando tirar de nós essa tranquilidade, esse sossego que nós temos que ter, e nós só encontramos em Deus. Às vezes é difícil, mas é necessário que você olhe para cima e fale: Deus, me dai um pouco de paz. Dai um sossego para mim, meu Deus. A ponto de que eu esqueça as adversidades. Esqueça os problemas, esqueça os perseguidores e opositores que estão no meu pé. E para que eu simplesmente descanse no Senhor. Deus está esperando essa atitude de nós. Para quem sabe então Ele nos dar um pouco de sossego, nos dar um descanso e cuidar dos nossos opositores e perseguidores. Mas muitas das vezes isso não acontece porque queremos justiça com as próprias mãos. Se alguém me persegue, eu preciso dar o troco. Eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo difamado, caluniado. Tem pessoas que querem o meu mal e estão trabalhando por isso constantemente. Eu não posso deixar por isso. Eu tenho que me vingar, eu tenho que retribuir na mesma moeda. É o que nós pensamos, é o que eu penso, eu também já pensei assim. E penso muito. Não vou ser hipócrita de vir aqui falar para você que eu não penso assim às vezes. Porque o primeiro sentimento, o sentimento impulsivo que vem em nosso coração é o de irar-se e de se vingar. Nós, seres humanos, somos vingativos. Nós temos esse sentimento de querer cobrar o que está acontecendo conosco. E nós queremos
que isso aconteça de forma rápida, mas nem sempre é assim. Às vezes é preciso tempo correto. Às vezes é preciso buscarmos o sossego em Deus para que Deus cuide de quem está nos perseguindo. É muito melhor colocar tudo nas mãos dele e dizer: Deus, cuida dos meus inimigos. Cuida das pessoas que me perseguem. Cuida das pessoas que de certa forma tiram esse sossego ou tentam frustrar esse sossego que eu tenho e busco somente em ti. E se nós estamos nos sentindo perturbados, incomodados, é porque nós não estamos sossegados em Deus. Nós não estamos deitados no peito de Deus pedindo para Ele que nos dê a paz. E nós estamos incomodados e preocupados em o que podemos fazer para retribuir essa perseguição que estou sofrendo. É difícil, né? É difícil refletirmos e pensarmos dessa forma. Mas é o correto a ser feito. É o certo a ser feito. Buscar o descanso em Deus. Eu busco por isso a todo momento, por mais difícil que seja. E por mais que o meu sentimento peça que eu retribua a perseguição, Deus ele vem com esse tipo de mensagem, com esse tipo de texto, e traz para minha reflexão nessa manhã, como para sua reflexão também, o descanso verdadeiro em Deus, o repouso em Deus, o sossego em Deus e o sossego de alma, o sossego de espírito, o sossego de coração. Porque não adianta nada estarmos deitados em nossa casa, na zona de conforto, longe do mundo, às vezes desconectado da internet, mas estar com o nosso coração aflito, com o nosso coração perturbado, com o nosso coração tramando retribuições de sentimentos alheios que nos fazem mal. Nós precisamos sossegar o nosso coração. Nós precisamos sossegar a nossa alma, assim como Davi fez. Ele buscou sossego em Deus e encontrou, porque Deus olhou por ele e o retribuiu da maneira que ele estava pedindo. Então você pode pensar nisso nessa manhã e buscar esse sossego em Deus. Você buscando sossego em Deus, do resto ele cuida. Ele vai cuidar das pessoas que te perseguem, das pessoas que te injustiçam, das pessoas que proferem calúnias a seu respeito, proferem maldição contra você. Deixa que isso Deus cuida. Já diz o ditado que tudo que desejamos, tudo que fazemos ao próximo se reverte em dobro para as nossas vidas. Então, se eu estou mentindo a respeito de alguém, se eu estou difamando, se eu estou perseguindo alguém injustamente, amanhã ou depois eu posso ser perseguido também e injustamente. Então pense nisso. Antes de perseguir alguém, pense no sossego. Se você tem algum tipo de sentimento, sei lá, por alguma pessoa que você não gosta, que você não está satisfeito em ver ela na posição que ela está, ou não está feliz com ver o que ela tem feito de bom nesse mundo, busque o sossego em Deus, busque o sossego que essa pessoa tem em Deus para a sua vida também. E fale para Deus: Deus, eu quero a tranquilidade, eu não quero sentir isso que eu estou sentindo. Porque isso é um sentimento que o inimigo coloca na sua cabeça, coloca no seu coração, para que você sinta a ponto de querer destruir o seu próximo. Assim como a história de Abel e Caim, onde Caim, em um momento lastimável, vai lá e tira a vida do próprio irmão, pois no seu coração não tinha sossego em Deus. No seu coração tinha inveja, rancor. Tinha aquele sentimento de querer ser igual ao irmão, ou querer ser melhor do que o irmão. E não conseguindo, então foi lá e tirou a vida do próprio. A história você conhece, há uma outra história para uma outra reflexão. Mas é só um exemplo do que é você estar sossegado em Deus. Do que é você ter um sossego em Deus. Então, se algo te incomoda no seu próximo, busca esse sossego em Deus, que Deus vai apaziguar o seu coração. Ele vai tirar esse sentimento ruim de dentro de você. E você vai olhar para essa mesma pessoa entendendo o porquê que ela está ali, o porquê que ela está fazendo aquilo e o porquê Deus está abençoando ela, porque ela está sossegada em Deus. E você estando sossegado em Deus, você vai ser tão bom quanto ela ou ainda melhor, porque você vai olhar para si mesmo
e você vai ver que você está sendo bom. Você vai ver que em seu coração, em sua alma tem sentimentos bons, sentimentos de bênçãos, até mesmo para os seus inimigos. Porque o sossego em Deus nos permite isso, permite abençoar as pessoas que nos perseguem, permite abençoar as pessoas que denigrem a nossa imagem, as pessoas que não gostam de nós, as pessoas que de certa forma nos vê como uma pessoa ruim nos caminhos dela, para os planos dela. Mas o sossego em Deus nos permite amá-las e proferir palavras de bênção sobre elas. E proferindo palavras de bênção sobre elas, elas irão perceber que elas necessitam desse sossego em Deus. Para fechar essa minha mensagem, eu leio mais uma vez na íntegra para você o Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, filho, no Senhor. Espere, Israel, no Senhor. Desde agora e para sempre. Sossega. Sossega.